Queridos e queridas, vamos responder a algumas questões a respeito de um tema que foi objeto de muitas perguntas em cima de um dos vídeos que a gente lançou há muito tempo. Eu me refiro aqui ao vídeo sobre transtorno de personalidade borderline. Tem quase 5 anos que o canal publicou um vídeo sobre o assunto. E ao longo desses anos houve muitas reações, muitas considerações favoráveis, algumas críticas, como é natural em toda discussão, e muitos feedbacks que a gente recebeu, e a gente foi coletando uma série de perguntas, foi organizando o acervo aqui de questões que foram levantadas ao longo desses anos, né, sobre o assunto, para que a gente pudesse condensar e fazer um único vídeo abordando essas questões principais acerca do assunto. Eu confesso que eu me surpreendi dada a reação, e estava analisando agora aqui, inclusive fazendo uma leitura aqui rápida de alguns comentários, da quantidade de reação, da quantidade de comentários, porque às vezes a gente não tem ideia a respeito desse tema, o quanto esse tema suscitou manifestações de toda ordem, reações de toda espécie, né? Então a gente vai ler aqui as principais questões que foram levantadas sobre esse tema, para que a gente possa responder, tirar as dúvidas das pessoas que nos seguem, né? O Nathan Gomes diz assim: é possível ser feliz mesmo com esse transtorno? Tatiana Lucas diz assim: doutor, você poderia falar mais sobre as causas espirituais do borderline? Gislane de Fátima diz: sempre quis saber como é que eu ia ser trabalhadora da seara e ser doente mental. Uma outra usuária, Prima Sol, deve ser um pseudônimo, diz assim: li em algum lugar que existem 3 tipos, confere? Daniel Peixoto diz: qual é o tratamento espiritual, meu querido? Bom, são várias questões, né? Várias questões a respeito desse assunto. Eu vou começar com a de Nathan Gomes, né? É possível ser feliz com esse transtorno? Sem dúvida nenhuma. É possível ter uma qualidade de vida, aquilo que você chama de felicidade, aquilo que você chama de ser feliz. É um conceito que a gente até discute hoje em área de saúde mental, em questões comportamentais, o que é de fato ser feliz. E a doutrina espírita tem algumas páginas sobre felicidade. É óbvio que estamos nos referindo aqui a uma felicidade relativa, afinal de contas, do ponto de vista espírita, a nossa felicidade não é uma felicidade plena, não há uma felicidade possível neste mundo limitado pela matéria grosseira de um lado, e do outro, em função da nossa inferioridade, isto é, das nossas imperfeições como espíritos, não sendo perfeitos, a nossa felicidade não pode ser perfeita, também não pode ser plena. Então aquilo que a gente chama de felicidade é uma felicidade relativa, que os espíritos chegam a dizer, Allan Kardec, que é para a vida material, a posse do necessário, e para a vida moral, a fé no futuro e a consciência tranquila. Então, nesse sentido, é possível ser feliz? Claro, sim, é possível ter uma felicidade relativa, que eu vou chamar aqui de bem-estar, de qualidade de vida, né? Se você chama isso de felicidade, se você define isso de felicidade, afinal de contas, nessa felicidade nossa, limitada pelas nossas imperfeições, a nossa felicidade é caracterizada por momentos específicos de bem-estar, momentos específicos de gozo e de satisfação pessoal, naturalmente que harmonizados com a lei de Deus, na medida do possível, né, dentro aí das nossas capacidades como espíritos ainda imperfeitos, limitados e sujeitos a provas e expiações. Então, se a felicidade não é deste mundo, felicidade com F maiúsculo aqui, ou seja, a plenitude não é possível nesse mundo, pelo menos começa neste mundo. Todos nós temos um desafio e provas e limitações e sofrimentos a vencer aqui nesse mundo. Toda criatura que se encontra encarnada se encontra em testes. Então, aqueles que não sofrem na área da saúde mental sofrem de uma outra forma. Todos nós, e aqueles que aparentemente não sofrem ou não sofrem no momento, irão sofrer. Porque a vida na Terra é feita de provas, de provações. E mais cedo ou mais tarde somos chamados a provações.
provações de toda a espécie. Então, todos nós, como dizem os bons espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo, temos a nossa cota de sofrimento. Na área da saúde mental, um transtorno como esse, um transtorno de personalidade, de fato, é um transtorno, é uma característica crônica, isso é, que o indivíduo acompanha a vida inteira, que o indivíduo tem que lidar com ele ao longo da vida, que o indivíduo tem que, de alguma forma, administrá-lo, assim como alguém administra a pressão alta, assim como alguém administra um diabetes, que não tem jeito no sentido clínico da palavra, mas que o indivíduo consegue administrar com medicamentos, etc., e viver relativamente bem. Então, da mesma forma, é possível viver bem, só que no caso do transtorno de personalidade borderline, além de exigir do indivíduo, do paciente, um esforço e uma dedicação, constância no tratamento, né? Psicoterapia, acompanhamento psicofarmacológico, se for o caso, no caso nosso aqui que a gente está abordando em um viés espiritual, busca por auxílio espiritual que pode somar, não é excluir, mas somar ao tratamento convencional, ao tratamento que está aí disposto e oferecido pela rede de saúde. É óbvio que o indivíduo tende a ficar bem. Ideal seria que a gente pudesse atacar para todos os lados, porque como se trata de um quadro que tem implicações psicoemocionais, características psiquiátricas e comportamentais, fatores genéticos e até neurobiológicos, e, em última análise, em última instância, a causa é o espírito que somos, porque em nenhuma ocorrência nossa a responsabilidade é só da matéria. A matéria, mesmo quando apresenta algum defeito biológico, é consequência do ser que somos, do espírito que somos, que se manifesta através do corpo. Então, o ideal seria que a gente agisse, como diz Kardec, nas causas e nos efeitos. Trabalhasse os efeitos, intervisse nos efeitos, porque o efeito já está se manifestando no mundo material, mas também mergulhasse nas causas. Então, é possível, claro, ser feliz, é possível viver bem, é possível conseguir um certo equilíbrio e uma certa estabilidade. O Border tem um desafio, que é o desafio da estabilidade, como a característica do borderline, genericamente falando, é ser impulsivo e é ter um padrão de instabilidade nos seus relacionamentos. É natural que o seu desafio é justamente no controle emocional, no controle dos seus impulsos, das suas reações. Ele normalmente tem algum impulso em alguma área, seja sexo, seja droga, seja comida, seja dirigir de maneira imprudente, seja nas reações intempestivas, especialmente nas relações mais próximas. Então ele tem um desafio aí que é controle dos impulsos, né? E estabilidade no comportamento, o que de alguma forma também exige dele o desafio da disciplina, da constância. É muito comum na minha área pacientes borderlines abandonar o tratamento facilmente. Por uma coisa qualquer, por uma situação qualquer, há um sentimento de vazio crônico que se repete, então às vezes a terapia precisa se repetir e ele muitas vezes não lida bem com rotina, o sentimento de vazio vem e ele abandona o tratamento. Ou então, se ele interpretar alguma coisa como rejeição ou como falta de acolhimento pela hipersensibilidade que ele tem, ele aborta os tratamentos, ele acaba fugindo do auxílio especializado que lhe pode ser oferecido. Isso é péssimo, tanto do ponto de vista psiquiátrico como do ponto de vista psicológico e comportamental. Então o Border tem esses dois desafios que eu considero desafios aqui básicos nesse enfrentamento, né? E claro, o autoconhecimento que o Espiritismo ajuda também a fazer, a proposta da reforma íntima que o Espiritismo ajuda, as próprias atividades espíritas sociais, de caridade, de solidariedade, pode acalmar esses impulsos e até direcionar essa grande energia que o limítrofe tem para a área da solidariedade. Genericamente falando, as pessoas portadoras do transtorno de personalidade limítrofe são pessoas do bem. São pessoas que têm valores éticos,
noção e visão de mundo, uma visão positiva do mundo, uma visão ética do mundo, né? O problema deles está no controle dos impulsos. Então muitas vezes eles são vistos, e eu vi nos comentários, né? Às vezes algumas situações, algumas descrições de familiares, de cônjuges, descrevendo de maneira assim bastante sofridos, e até numa leitura de julgamento moral, do tipo, é horrível conviver com border, é terrível, a vida é um inferno. E eu entendo o relato dessas pessoas, mas queria dizer que genericamente são pessoas do bem, são pessoas com valores positivos, não tem desvio de caráter. O problema deles está no controle dos impulsos. E como não controla os impulsos, acaba magoando A, B ou C, acaba ferindo muita gente, especialmente as relações mais próximas. Quanto mais íntima é a relação com borderline, maior probabilidade do sujeito sofrer nessa vida de relação, é natural. Porque quanto mais íntima, mais ele manifesta esse padrão de instabilidade, esse padrão de insegurança, essa leitura de ser rejeitado o tempo todo, essa hiperatenção de estar sendo o tempo todo rejeitado, abandonado e assim por diante, que é típica do quadro. Então, sim, é possível ser feliz. A Tatiana Lucas pergunta, você poderia falar mais sobre as causas espirituais do borderline? Tatiana, veja só, a gente não tem uma literatura espírita muito consistente, especializada e organizada a respeito do assunto. Tudo que eu falei no outro vídeo são deduções lógicas a partir do meu olhar e da minha avaliação como psicólogo, psicoterapeuta, tratando borders, tratando quadros de transtorno de personalidade border, e a partir daí eu tirei deduções espíritas. Ou seja, eu fiz uma espécie de excogitação, uma espécie de dedução lógica, de desenvolvimento aqui do raciocínio a partir daqueles comportamentos. Então, por exemplo, o padrão de reação intempestiva, do ponto de vista espírita, é o quê? Algo egóico, que a gente chama de orgulho. O orgulho é quando eu me sinto humilhado, quando eu me sinto inferiorizado. Então, na raiz, nós temos um espírito com alta dose de orgulho e, ao mesmo tempo, com alta dose de sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa dosado com orgulho, ou seja, aquilo que um dia eu fui, na postura orgulhosa, na postura agressiva, imponente, na postura que se impõe, essa paixão, eu reencarno, trago o conteúdo de presunção que eu não consegui me libertar, mas ao mesmo tempo a culpa por aquilo que eu fui, o sentimento de culpa daquilo que um dia eu vivi, daquilo que um dia eu fui, e que ao chegar no mundo espiritual, porventura eu tenha me arrependido. Isso se manifesta na vida atual em uma ambivalência, em uma dicotomia de comportamento. Então, ora, aquele eu do passado orgulhoso, presunçoso se manifesta, exigindo atenção, querendo que as pessoas de alguma forma olhem para mim, que as pessoas me valorizem, e ao mesmo tempo, quando não fazem isso, eu me sinto abandonado, me sinto rejeitado, me sinto não olhado, me sinto agredido, às vezes por coisa nenhuma, ou por coisas mínimas que a pessoa não teve nem intenção de me agredir, por causa da alta dose de orgulho que eu trago inconscientemente, e ao mesmo tempo o sentimento de culpa que me faz oscilar da presunção à ressaca moral, que é muito comum no border. Daí a tendência dos borders se automutilarem como um mecanismo de autopunição, né? Nem todo borderline se mutila, mas é frequente, esse é um dos sintomas clássicos, embora não seja obrigatório todo paciente com borderline ter esse sintoma, a automutilação, a mutilação com cortes, a mutilação de impor-se algum tipo de dor física para, numa tentativa de diminuir a dor emocional, a angústia que o sujeito ali experimenta, que porventura sinta, substituindo, portanto, a dor emocional pela dor física que o paciente está se impondo, né? Então, a automutilação é um comportamento muito frequente nesses pacientes, né? Então, o que a gente sabe é isso, pelo menos sabe aqui entre aspas. Eu não tenho uma prova na literatura, eu não vi uma confirmação disso que eu estou falando em autores. Os autores espirituais eu não conheço quem aborde. Jorge André dos Santos, psiquiatra, cita aqui e acolá. Filomeno de Miranda que cita mais a histeria, que é um outro transtorno de personalidade. E a gente vai
pegando esses pequenos fragmentos, essas coisas, e vai fazendo algumas deduções. Mas, repito, eu não posso confirmar porque eu não tive ainda uma confirmação do mundo espiritual, informação mediúnica, que os espíritos confirmam, mas é uma dedução lógica, né? Essa ambivalência do Border é uma mistura de orgulho e ao mesmo tempo de sentimento de culpa, que ora eles são super agressivos, ora eles caem em si numa ressaca moral e se arrependem, ficam mal, ficam péssimos, se punem. Então essa ambivalência que existe. Claro que eu estou falando aqui de causas espirituais. Somado a isso, é claro que nessa exaltação e nessa hiperatividade emocional, é natural pensar que o Border ele é mais suscetível também de ser influenciado por espíritos perturbadores. Espíritos que querem azucrinar a ele e também perturbar aqueles a quem eles agridem, gerando instabilidade nas relações e, sobretudo, afastando as pessoas dele, do paciente, porque sozinho ele se sente pior e afunda em depressão. Então, é também lógico aqui, pelo padrão de comportamento, pelo repertório comportamental do paciente, a gente acreditar que ele é mais suscetível às influências espirituais. Sem falar em um dos sintomas de borderline que nem todos vivenciam, que o DSM-5, né, o Manual de Psiquiatria, a Bíblia dos Tratados de Psiquiatria, aponta que são estados de despersonalização e até estados, como é o nome que o DSM-5 cita, meu Deus, é como se fosse um estado transitório de transe. A palavra que eles usam não é transe, é o último sintoma, não estou lembrado agora o termo. Mas enfim, uma espécie de alteração da consciência, de despersonalização, ou seja, de não reconhecer a si mesmo, e até ter um estado de delírio transitório, de ideações delirantes, etc., que isso pode ser também ocasionado na visão espírita por espíritos desencarnados perturbadores. Então a causa espiritual está aí. Mas, em última análise, é sempre do espírito encarnado, que é o paciente Border, que está sendo chamado para uma correção de comportamento na área da estabilidade comportamental. Esse é o desafio do paciente Border. Gislane de Fátima diz: sempre quis saber como eu ia ser trabalhadora da seara e ser doente mental. Gislane, o trabalho espírita na seara espírita de forma geral é para doentes, não é para pessoas sadias. Jesus o disse, está lá no Evangelho de Lucas: eu venho para os que têm necessidade de médicos, porque aqueles que estão sãos não precisam de médico. Doentes, como diz Joana de Ângeles, todos nós somos. Há uma mensagem dela muito bonita chamada Espíritos Doentes, que ela diz que todos nós estamos em uma espécie de UTI, unidade de terapia intensiva. Estamos ali em tratamento intensivo. E qual é a UTI nossa? A reencarnação. A reencarnação é o mergulho do espírito na carne para tratar suas mazelas morais. Somos espíritos em conserto, outra mensagem da própria Joana de Ângeles. Então, todos nós somos doentes. Trazemos as nossas doenças. Doenças espirituais, doenças morais, que se manifestam em variadas ocorrências. Então, o transtorno de personalidade borderline é um quadro que exige muito do sujeito, mas isso não impede dele trabalhar no bem. Muito pelo contrário. O trabalho no bem não é para anjos. Os anjos já estão resolvidos. Os anjos não vão trabalhar no centro espírita, os anjos não vão nem estar reencarnados. Os anjos têm outros trabalhos. Então, esses trabalhos que estão aí à nossa disposição é para nós. É o trabalho que vai nos melhorar. É o trabalho no bem, é o serviço ao próximo que vai fazer a gente se aperfeiçoar, a gente crescer interiormente, a gente se melhorar. Em vez de, não, eu sou tão imperfeito, então eu vou esperar primeiro ficar perfeito para depois trabalhar. Em vez disso, porque não vai ficar perfeito nunca, esperando cair do céu de mão beijada, é o trabalho que vai me aperfeiçoar, é o trabalho que vai me tornar melhor. Então o trabalho que está aí, se você se tornar melhor a ponto de se tornar plena, angélica e assim por diante, não será esse trabalho que você vai ter. Aí você vai ser chamado para trabalhos mais grandiosos, que são os trabalhos de espíritos muito mais sublimados, que eu nem tenho ideia do que se trata, porque como não cheguei lá ainda, não sei como é que é
esse trabalho de espíritos de alta esfera, de alta elevação. Então, é possível trabalhar no bem, deve-se inclusive trabalhar no bem. Agora, é claro, uma tarefa que exija muita estabilidade do border talvez não seja mais aconselhada. Por exemplo, imagine um border que tem estados alternados de instabilidade sendo colocado para trabalhar na recepção de um centro espírita. Recebendo pessoas que muitas vezes estão ali agitadas, irritadas, que às vezes vão descarregar nele, ele vai partir para a briga. Ele pode se desequilibrar, descompensar. Ele pode se irritar muito. Imagine um border, por exemplo, trabalhando no atendimento fraterno. Talvez não seja ali a área mais adequada para ele tratar, porque a instabilidade dele, o trabalho do atendimento fraterno, o trabalho da recepção, do acolhimento, necessita de alguém que consiga ter um padrão de estabilidade mais constante. Então talvez não seja o mais adequado. Agora, isso não quer dizer que não haja espaço para ele trabalhar e o trabalho vai lhe fazer muito bem. Li em algum lugar que existem 3 tipos, confere, prima, sol. Olha, sim, na verdade existem várias classificações, tem subtipos, tem uma classificação de um autor que ele fala de 4 tipos e assim por diante. Eu não vou entrar com muita profundidade sobre isso, senão o nosso vídeo vai ficar longo, já está longo, e aí vai se tornar muito técnico na área de psicologia, de terapia cognitivo-comportamental, que não é o caso. Mas sim, existem subtipos, na verdade, que na verdade, a grosso modo, é muito mais para designar a predominância do tipo do sintoma naquele border. Então, há o border que predomina a impulsividade. Então, esse subtipo é chamado border impulsivo. Genericamente, todos os borders são impulsivos, mas aquele onde a predominância é maior, a característica principal é a impulsividade, aí se chama subtipo impulsivo. Tem o subtipo autodestrutivo. Esse border caracteriza o quê? Qual é o principal sintoma? Aqueles sintomas de impulsividade. Então pega o carro, dirige, bate, sempre está se envolvendo em acidente, se expondo a risco, se automutila, se excede em droga, em bebida, em relacionamentos estáveis, sexuais, com estranhos, em uma vida promíscua. Então, esse seria o subtipo autodestrutivo. Tem um subtipo que é chamado desleixado, que parece um pouco com o transtorno de personalidade de esquiva, porque ele se esquiva, ele foge das interações sociais, ele se aproxima um pouco daquele paciente que tem fobia social, já é um outro tipo de border. Mas repito, o borderline ele tem aqueles sintomas clássicos, esses subtipos é só para enfatizar o sintoma que mais predomina nele. E por fim, qual o tratamento espiritual, meu querido? Eu diria, Daniel Peixoto, essa pergunta, eu diria que o tratamento espiritual para o borderline é a reforma moral. Ele pode tomar passe, ele pode ir para palestra, ele pode receber tratamento espiritual, tudo isso muito bom, muito bem-vindo, mas não é o principal. O protagonista aqui é o esforço que ele faz em se conhecer, em se melhorar, para ir domando, como diz Kardec, as más tendências. Isso é, no caso do borderline, a sua impulsividade, a tendência a reagir agressivamente a situações de rejeição real ou fantasiada, ou imaginada por ele. Então, é um desafio que tem a ver muito mais com a reforma íntima do que qualquer tratamento de passe espiritual em casa espírita. Então o tratamento dele é muito mais de autoconhecimento, de interiorização, que lá, na verdade, o transtorno de personalidade borderline é muito mais tratado na área técnica a nível comportamental do que a nível farmacológico. Não existe medicação para transtorno de personalidade. As medicações vêm para diminuir os sintomas que o transtorno de personalidade pode produzir como consequência. Então o border pode deprimir. Então ele toma antidepressivo por conta de uma consequência. Mas não tem uma medicação para o border, para o transtorno de personalidade. Então vai tratar insônia, vai tratar humor deprimido, vai tratar, se for o caso da euforia, antipsicóticos ou estabilizadores do humor, mas a verdade é que o quadro do border é um quadro muito mais comportamental do que medicamentoso, né? E isso tem tudo a ver com a doutrina espírita, que fala de o esforço para se moralizar, para melhorar o comportamento, e é possível ficar bem através de
um autoconhecimento solidificado, um exercício constante no bem ao próximo, essa estabilidade de comportamento vem, e é comum encontrar pessoas borders que fizeram esse esforço na vida adulta, especialmente na idade mais avançada, já entrando para a terceira idade, mais acalmados, mais apaziguados, conseguiram vencer a si mesmos e ficaram bem. Então é mais ou menos isso. Espero que tenha respondido aqui algumas questões, espero que tenha de alguma forma contemplado aí o interesse e a curiosidade de muitos, e até a próxima, se Deus quiser.